Olá pessoal, eu sou o Gabriel Bulhões, aqui do PET Elétrica da UFMT, e hoje eu vim apresentar para vocês a parte prática da aula de interruptores. Bom, e antes de iniciar essa parte prática, a gente vai lidar um pouco com cabeamento, né? Como que a gente leva essa fiação aos determinados lugares. Para isso a gente vai utilizar esse equipamento aqui, que é o passa-fio. Então notem que ele tem uma ponta flexível, dessa forma. Então ele tem essa ponta flexível e arredondada, onde ela é ideal para atravessar essas tubulações, principalmente quando a instalação é bem antiga. Então assim, evita enrosco. Se vocês olharem a tubulação, ela tem várias ranhuras que poderiam atrapalhar na hora de passar esse cabeamento. Então isso aqui nos auxilia, principalmente em distâncias grandes. Aqui no painel, vocês não vão ver tanto o efeito dele, né? Eu vou demonstrar a utilização. Mas ainda assim os efeitos não são comparados com o de uma casa, porque a tubulação vai estar interna aqui. Se eu só passo o fio, ia dar certo também. Mas ele é muito importante. Se você ver o tamanho do rolo dele, vocês vão ver a distância que ele chega. Bom, então eu vou mostrar aqui como a gente utiliza ele. A gente parte ele do ponto que a fiação está disponível. Por exemplo, aqui eu quero trazer esse fio azul de neutro até essa caixa de passagem aqui com essa luminária. Então eu quero fazer esse trajeto por baixo e chegar aqui. Então, ele a gente vai trecho a trecho para não dificultar o trabalho. Então, a gente começa enfiando ele. Bom, quando ele chega no seu ponto de entrega, você utiliza de fita isolante para amarrar a ponta mesmo. Então, deixar ele fixo para na hora que você puxar de volta, ele não se perder, né, no caminho. Então, aqui, só prender. E aí você puxa de volta para o seu ponto inicial. Entrega aqui no ponto, aí você vai fazer isso trecho a trecho. Pode ser feito de mais de uma vez, num outro trecho aqui eu vou fazer com 2 fios. Só que se vocês aumentarem essa quantidade de fios, de puxar de uma vez só, pode acabar atrapalhando o próprio propósito dele, porque você acaba aumentando o diâmetro e ficando mais suscetível ao enrosco. Então, fazer aqui os trechos e chegar, aí eu vou dar uma acelerada no vídeo aí e vocês logo vão ver. Aqui, como vocês podem ver, eu não passei a fita isolante do jeito ideal e acabou que o fio não veio junto. Agora, isso pode acontecer principalmente, como eu falei, em casos quando tem muitas coisas dentro da tubulação. Aqui tem pouca coisa dentro, então não vai acontecer tanto. Agora, imagine se você perde essa ponta no meio de uma parede, por exemplo, que a tubulação da sua casa é interna. Então, você tem que saber agora onde foi parar aquela ponta, então pode acabar gerando maiores dificuldades. Então, essa fixação é extremamente importante. Vou fazer novamente aqui, ver se dá certo agora. Bom, agora a fiação aqui já está entregue no ponto, então as demais eu deixei já passado algumas. E agora eu vou mostrar para vocês como vocês utilizam para fazer 2 fios de uma vez. Claro que eles têm que ter o mesmo trajeto, né? Então eu quero passar 2 fios ligando esse trecho aqui. Bom, esses 2 fios aqui eu já deixei separados para fazer esse trabalho. Tem exatamente o tamanho ideal. Bom, aí notem que a espessura ficou bem maior. Vocês podem fazer com quantos fios vocês quiserem, mas cada vez vai ficando mais difícil de realizar esse trajeto. Outro ponto que vocês têm que tomar cuidado é que no meu caso aqui, por exemplo, eu medi e tem uma dimensão ok para eu puxar. Porque se eu puxar muito, você pode acabar entrando com ele dentro do tubo, né? Se eu puxasse demais, ia acabar entrando e eu teria que tirar novamente e realizar o processo. Então você tem que ter sempre um excedente de fio e puxar a quantidade ideal também. Outro ponto importante, agora ela tem também que a forma como eu prendi aqui, ela não é ideal para você puxar. Você teria que prender ela no sentido oposto, onde quando eu realizar aqui, vai enroscar dessa forma. Então, o sentido correto de você passar a fita isolante nesse fio é ele seguir nessa continuidade. Então, vamos refazer aqui. E sempre
controlando para não puxar demais, é que eu quase perdi a ponta. Bom, e era isso. Nesse caso aqui também, eu já tinha trechos passados, e se vocês realizarem aquele processo 1 a 1 de vir puxando, pode acabar o passa-fio enroscando em um outro fio genérico e acabar tirando. Vamos supor que eu fosse passar mais um fio aqui agora. Então, na hora de eu puxar, se esses outros fios não estivessem fixados de alguma outra forma, ele pode acabar puxando para dentro. Então, assim, é sempre ter cuidado, vocês pegam na prática esses detalhezinhos de erro, na hora de puxar, a melhor forma de passar fita isolante, a melhor forma de amarrar o fio, qual ordem puxar. Então isso tudo é na prática, mas o princípio vai ser esse. Sempre entregar o passa-fio lá no ponto e vir trazendo de volta. Bom, então sobre a tubulação e a fiação, era isso. Agora eu vou instalar alguns pontos de interruptores e vou mostrar para vocês como que fica.